paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 30 de julho de 2022, tem como título: O homem é a imagem e semelhança de Deus. O texto bíblico se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28, que diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Queridos, quando a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ela não quer dizer aí exatamente que nós somos fisicamente parecidos com Deus. Deus é espírito e não possui um corpo como o nosso. Apesar disso, nós devemos entender que o homem, em todo o seu ser, é a imagem e semelhança de Deus, de modo que a sua plena constituição material e imaterial, corpo, alma e espírito, representa aí a Deus. O homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem aí o próprio Deus compartilha os seus atributos comunicáveis. Ele possui vida proveniente de Deus e potencial aí para se relacionar com ele. Assim, queridos, os seres humanos são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. Com base neste conceito, nós podemos notar algo aí muito interessante, Muitas pessoas pensam que quando a humanidade desenvolve algum avanço significativo na área da ciência, por exemplo, isso implica numa independência cada vez maior de Deus. Mas na verdade, queridos, muitas pessoas acreditam nisso e até utilizam tais avanços aí para contestarem a existência do próprio Deus. Mas na verdade é exatamente o contrário disto. Cada coisa grandiosa que o homem desenvolve necessariamente reflete aí a verdade de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem de forma perfeita, irrepreensível, com caráter puro e sem contaminação. Porém, o pecado distorceu, e maculou essa imagem, deformando aí o seu caráter. Antes da queda, o homem era verdadeiramente livre, isto é, ele não estava contaminado pelo pecado. Porém, o homem pecou, e a imagem de Deus foi manchada, maculada, desfigurada e completamente deteriorada. Ele se tornou incapaz de produzir qualquer justiça própria, que o credencia à salvação. Assim, queridos, o pecador continua sendo o ser criado à imagem e semelhança de Deus, visto que essa é a base da dignidade ordenada divinamente presente aí em todo ser humano. Mas essa imagem está aí fracionada e desfigurada pelo pecado. Em alguns, essa imagem se apresenta aí de forma um pouco mais precisa. Já em outros, a imagem de Deus parece estar bem mais distorcida. Mas em ambos os casos, queridos, a imperfeição moral da humanidade é revelada. A compreensão desse princípio, juntamente com a noção da graça comum que Deus derrama sobre a humanidade, explica o fato aí de muitos incrédulos demonstrarem, por exemplo, bondade, caridade, lealdade, e as mais variadas boas ações. Mesmo o pecador estando escravizado pelo pecado, a imagem de Deus, ainda que distorcida, está impressa nele. Por isso ele pode produzir coisas boas em seu convívio com a sociedade.
no uso das suas habilidades criativas e intelectuais, e até mesmo na esfera moral. Obviamente que a maioria dos seres humanos não é tão má quanto poderia ser. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E essa característica não pode ser separada da sua natureza. Porém, por esta mesma natureza ter sido corrompida, a imagem de Deus no homem foi fatalmente atingida e desfigurada. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.